Masashika é um otaku feio e perdedor, até que a garota mais popular da escola se apaixona por ele. Mas ela não é apenas qualquer garota popular, ela é tão popular que todos os alunos a observam, invejando o chão em que ela pisa. Uma manhã, Timothée Chalamet do Walmart se aproxima dela pensando que seu corte de cabelo de $2 é suficiente para conquistá-la, mas a Alia o rejeita imediatamente. O idiota tenta salvar a face mudando de tática para conseguir o número dela. No entanto, Alia destrói sua autoestima e diz que não tem nenhum interesse nele, deixando-o sem palavras. O resto da escola perde qualquer esperança de conquistá-la, já que ela acabou de dar um fora no garoto mais cobiçado da escola. Mais tarde, Alia chega à aula e encontra Masashika recuperando o sono, então ela o chuta para acordá-lo e pergunta se ele passou a noite em claro assistindo anime novamente. Ele admite as acusações, mas explica que tinha algo importante para fazer depois de assistir. Alia pensa que ele estava em alguma thread do Twitter, mas acabou que o perdedor virgem estava acordado assistindo recaps de anime. Alia o chama de louco, mas Masashika insiste que, se for pela cultura, ele será feliz ao ser colocado em uma camisa de força. Ela então o observa enquanto ele boceja de forma que daria para acomodar uma berinjela. Em seguida, ela diz algo em russo. Ele pergunta o que foi e ela diz que significa que ele parece patético. A primeira aula deles é de química, algo que esses dois têm de sobra. E quando Masashika percebe que esqueceu de trazer seu livro, ele se junta à mesa de Alia para compartilhar o dela. Enquanto o professor continua falando, Masashika luta para ficar acordado. Mas quando ele perde, Alia o cutuca com sua caneta, fazendo-o levantar a mão. O professor pergunta qual é a resposta, então Masashika olha para Alia em busca de ajuda. Ela aponta para uma resposta e Masashika a repete com confiança, mas ele acaba totalmente errado. O professor então se volta para Alia para salvá-lo e ela prontamente dá a resposta correta. Masashika não acredita na traição e pergunta por que ela o faria passar por isso. Alia afirma que estava apontando o número da questão, mas Masashika sabe que ela está cheia de mentiras, especialmente com aquele sorriso maligno. De repente, ela repete aquela palavra em russo, o que pega Masashika de surpresa. Quando ele pergunta o que ela disse, ela o chama de idiota, mas Masashika tem um segredo. Ele tem conseguido entender o russo dela o tempo todo e ela estava na verdade chamando-o de fofo. Isso balança o mundo dele, tentando entender o que ela quer dizer. Mas ela continua a fingir ignorância. Ele consegue entendê-la desde que brincou com uma garota russa quando era criança, mas nunca pensou que se veria seduzido por uma russa durona que não sabe que ele pode entendê-la. Se ele admitisse que sabia, ela provavelmente morreria de vergonha e ele não pode arcar com despesas de funeral. Mais tarde, Alia pega Masashika mexendo no celular e lembra que é proibido usá-lo, a menos que seja uma emergência. Mas ele simplesmente a ignora. Frustrada, Alia pega o telefone para ver o que esse degenerado imundo está aprontando. Quando ela vê a deusa da lua com cabelos prateados, devolve o telefone irritada. Então, ela muda para o russo e diz que seu cabelo também é prateado e o chama de trapaceiro. Masashika percebe isso e começa a travar. Mas quando ele pergunta o que ela disse, ela o chama de viciado em jogos. O avoado imediatamente perde o foco e começa a explicar como ele não é um verdadeiro viciado, já que ainda não tem seu próprio canal no Twitch. Alia simplesmente desvia o olhar, percebendo que não há esperança para ele. Mais tarde, Masashika almoça com seus amigos quando eles notam o conselho estudantil entrando. Alia, a tesoureira, Yuki, o porta-voz, e Maria, a secretária e irmã de Alia. Os garotos concordam que as irmãs Kujo são muito atraentes, mas Maria rejeita todos que a convidam para sair, dizendo que já está namorando alguém. Alia diz que Takeshi não tem chance com ela, já que a cabeça dele é em forma de maçaneta, então Takeshi o acusa de estar cheio de si só porque é amigo de Alia. Enquanto isso, as meninas procuram um lugar para se sentar, e quando Yuki percebe o olhar desinteressado de Masashika, ela pergunta se podem se sentar com eles. Os rapazes concordam, então as meninas se juntam a eles, e Yuki nota que Masashika pegou o ramen assim como ela. No entanto, quando ela percebe que a comida tem gosto de ácido de bateria, sugere levar isso ao conselho estudantil. Masashika avisa para não misturar preferências pessoais com questões administrativas, mas ela diz carinhosamente que está apenas brincando. Nesse momento, Alia olha para Yuki como se ela fosse uma mancha e pergunta se são amigas. Yuki explica que se conhecem desde a infância, pois foram ao mesmo jardim de infância. Quando Masashika pergunta se as meninas também são amigas, Yuki diz que gostaria, mas Alia a avisa que ser amiga dela não é exatamente divertido. Nesse ponto, os meninos decidem levar o almoço para outro lugar, e Takeshi explica que as meninas são muito brilhantes para os olhos virgens deles. Uma vez que o peso morto foi descartado, Yuki se aproxima de Masashika e pergunta se ele considerou a ideia dela de entrar para o conselho estudantil. Mas Masashika diz que prefere assistir aquele filme de Airbender de 2010, de que não falamos. Yuki diz a Alia que Masashika costumava ser seu vice-presidente no ensino fundamental e que ele é muito capaz. Então, Alia muda para russo e diz que ela não precisa lhe dizer isso. Mais tarde, Yuki se despede e Alia diz que está surpresa de que alguma garota queira ser amiga dele.
Masashika aponta que ela é amiga dele, o que surpreende Alia, que concorda e de repente se afasta, deixando Masashika confuso. Mais tarde, Masashika sonha com os bons velhos tempos quando costumava brincar com uma garota russa loira. Quando ele acorda, lembra-se de como era tão apaixonado que estudou russo apenas para falar com ela. No entanto, ele não lembra o nome dela. Na manhã seguinte, Masashika vai para a aula cedo e organiza tudo antes que todos cheguem. Alia é a primeira a se aparecer e pensa que o inferno deve ter congelado para que ele tenha acordado cedo. Masashika nota a sujeira nas meias dela e pergunta se ela pisou em uma poça. Mas ela se senta e explica que foi respingada de lama por um caminhão que passou. Ela de repente muda de assunto e pergunta se ele vai entrar no conselho estudantil afinal. Mas ele insiste que prefere engolir pregos. Alia tenta perguntar outra coisa, mas fica envergonhada e diz para ele esquecer. Ela então começa a tirar as meias, o que faz Masashika ficar fraco nas pernas. Quando Alia percebe o quão tímido ele está, ela tem uma ideia culta e diz a Masashika para pegar uma meia sobressalente do armário dela. Masashika concorda relutantemente. Mas quando ela diz para ele colocá-la nela, ele tenta desistir. Mas ela diz que seria uma boa recompensa por ele tê-la ajudado a pegá-la. Alia muda para russo e diz que é para ela também. E nesse ponto, Masashika começa a se perguntar se ela está apenas usando-o para aliviar o estresse dela, ou algo assim. Quando ele pergunta o que ela disse, ela responde que o chamou de covarde. Então Masashika agarra o pé dela e decide fazer o que foi pedido. Alia começa a se assustar, dizendo que não estava pronta ainda. Mas Masashika diz para ela parar de se contorcer para que ele possa colocá-lo. No entanto, ele acidentalmente a toca em uma área restrita, então ela imediatamente lhe dá um chute no rosto e lhe dá uma visão do paraíso no processo. O homem cai, mas valeu a pena. Mais tarde, Alia o ignora. Então ele se aproxima dela e tenta se desculpar, mas ela o chama de lixo fetichista por pernas em russo. Ela então diz que não está brava com ele e pede desculpas por tê-lo chutado. Mas quando ela tenta ver se ele está bem, ele evita e agradece por ter dado a ele uma prévia da prometida terra do nunca. Alia está extremamente envergonhada e dá um soco nele. Então ela se vira para fugir enquanto ele corre atrás dela. Eles correm pela escola por um tempo, mas 10 minutos depois, ela finalmente cede. Masashika pede desculpas por ter exagerado e oferece a bebida favorita dela como um pedido de paz. Alia fica comovida por ele ter notado e muda para o russo para perguntar se ele quer um gole. Masashika congela ao perceber que ela quer beijá-lo indiretamente. Mas ele amarela e finge não saber o que isso significa. Como de costume, ela muda a tradução e ri sozinha, achando que ele não entende uma palavra do que ela está dizendo. Alguns dias depois, Masashika se encontra com Yuki em um depósito, e quando os dois começam a brincar, Alia aparece e lamenta ser a terceira roda. Aparentemente, as garotas precisam de ajuda para organizar o depósito. Então Masashika começa trazendo alguns jogos de tabuleiro, o que leva Yuki a se gabar de sua última vitória. Alia diz ao casal vergonhoso para voltar ao trabalho, depois muda para russo, para desejar que ela também receba alguma atenção. Masashika estremece no local enquanto Alia continua a implorar para ele vir, enquanto Alia pensa que está sendo realmente esperta. Depois, eles vão para o escritório do conselho estudantil, onde o presidente entra e se apresenta como Kenzaki, dizendo que ouviu muito sobre ele. Masashika olha para ele como um mapa de projeto inacabado e pensa que não é de se admirar que ele seja o presidente. No entanto, quando ele tenta ir embora, Kenzaki insiste em pagar-lhe o jantar para mostrar sua gratidão. Masashika tenta recusar, mas Yuki diz que ele deveria aceitar, já que ele só vai para casa encontrar ervas daninhas. Kenzaki se pergunta como Yuki poderia saber o que Masashika precisará em casa, mas Yuki simplesmente diz que eles se conhecem há muito tempo. Kenzaki então convida as meninas para jantar com eles e elas aceitam. No jantar, Kenzaki elogia o grupo por terminar a tarefa tão rapidamente. Então, Yuki começa a exaltar Masashika como a razão disso. Kenzaki pergunta se ele gostaria de se juntar ao conselho estudantil, mas Masashika recusa novamente, dizendo que prefere pisar em uma peça de Lego. Kenzaki tenta convencê-lo dizendo que isso melhorará muito sua recomendação. Mas Masashika só se importa com recomendar um mangá com o qual ele se excitará naquela noite. Yuki se junta à insistência, então Masashika pergunta por que ela precisa dele, já que ela é uma aposta certa para ganhar. Mas Kenzaki revela que isso não é verdade, especialmente porque Alia também está planejando concorrer. Isso surpreende Masashika, mas Alia confirma que também concorrerá à presidência. Após o jantar, Kenzaki sugere que Masashika acompanhe Alia até em casa enquanto ele cuida de Yuki. Então, eles se separam. Alia parece particularmente fria com Masashika, e quando chega ao seu ponto, sai sem seu habitual bajulação russa. Masashika chega em casa e percebe imediatamente que não está sozinho. Dentro, Yuki relaxa casualmente no sofá. Então ele pergunta o que ela está fazendo lá. Mas ela o ignora e lê seu mangá favorito, esperando que o casal principal seja do Alabama. Masashika a repreende por fingir que são amigos de infância na escola, mas Yuki insiste que ser irmãos não contradiz isso. Eles então se concentram novamente no mangá cult que ela está lendo, enquanto demonstra que otakus não nascem, são feitos.
Na manhã seguinte, Masashika acorda e encontra Yuki em cima dele, mas ele diz que não está interessado em ir ao estilo Targaryen com ela. Mais tarde, eles vão juntos ao shopping e Yuki experimenta algumas roupas enquanto Masashika sente seus pulmões se fechando ao ver a etiqueta de preço. Enquanto fazem compras, Masashika pergunta a Yuki se ela também percebeu algo prateado no canto do olho. Então Yuki diz que está muito à frente dele e percebeu o espião há um tempo. Masashika se pergunta como lidar com a situação delicadamente, mas Yuki não dá a mínima e simplesmente vai direto até a Alia. A Alia tenta manter a calma e afirma que só os viu há alguns momentos atrás, mas é claro que ninguém acredita. Yuki tenta convidar a Alia para almoçar com eles, mas quando Masashika tenta impedi-la, Alia pergunta qual é o grande problema. Yuki explica que é um restaurante de comida apimentada e diz para ela não vir se não aguentar. Masashika tenta ser honesto e avisa que é como comer da bomba do Hot Ones. Alia insiste que vai, ignorando os avisos de Masashika, e momentos depois, ela está diante dos portões do inferno, parecendo que morreu usando metanfetamina. Alia começa a ter dúvidas, até que Yuki começa a falar, fazendo-a insistir na decisão. Quando entram, Yuki explica qual sabor do inferno a espera em cada um dos pratos. Então Masashika tenta salvá-la, escolhendo a opção mais suave do cardápio. As garotas decidem ir com o pedido dele também, e enquanto esperam, Alia comenta o quanto Yuki parece meio garoto desta vez. Yuki informa que estava na cama com Masashika naquela manhã, fazendo-o cuspir sua bebida, enquanto as virgens no restaurante escutam sobre como é a ação. Alia olha para Masashika em busca de uma explicação, mas o que ele diz soa como se dissesse que ela escorregou e caiu na cama com ele. Finalmente, o pedido deles de 3 piscinas de sangue chega, e só a visão já faz a Alia pular. No entanto, não sendo alguém que recua diante de um desafio, ela puxa os noodles e começa a comer. De repente, as especiarias a atingem como um primo distante do cominho. Mas quando Masashika tenta perguntar se ela já está vendo dobrado, ela insiste que está bem. Ela começa a chorar enquanto implora por ajuda em russo, mas sempre que Masashika tenta ajudar, ela recusa. Nesse momento, Yuki, que não é melhor que o diabo, oferece a ela um tempero para tornar a comida ainda mais picante. Masashika percebe que Yuki está fazendo isso de propósito e tenta resgatar a Alia, mas o idiota se recusa e põe um pouco na comida. Quando ela dá uma mordida, ela grita Bloody Mary e eles acabam do lado de fora. Masashika diz que Yuki foi comprar algo e agora são só os dois, então ele pergunta se ela quer um pouco de sorvete. Alia finalmente se acalma quando Masashika de repente pergunta por que ela quer ser presidente do conselho estudantil. Alia diz que não precisa de uma razão para almejar mais alto, então Masashika pergunta se ela tem um companheiro de chapa. Ela diz que não precisa de um e provavelmente pediria a um estranho qualquer só por causa das regras, mas quando muda para o russo, deseja que ele se candidate com ela. Isso lembra Masashika de uma vez em que viu uma garota chorar feio por perder as eleições, fazendo-o se sentir mal. Alia pergunta se ele tem algum plano depois disso, e Masashika diz que não tem e que Yuki não voltará por um tempo, então Alia pede que ele a acompanhe às compras. Yuki diz que isso implicaria um relacionamento próximo entre eles, mas quando percebe que Alia não tem muitos amigos, graças à sua atitude espinhosa de Miss Perfeita, ele decide sentir pena da aspirante a tsundere prateada. Eles vão para a loja e Alia se pergunta por que Masashika está sendo tão gentil com ela, então fica zangada quando pensa que é porque ele espera que ela perca a presidência. Ela vai para os vestiários furiosamente e pretende impressioná-lo com seu senso de moda, mas antes de começar a se despir, percebe que os otakus têm imaginação ativa, então diz a ele para se afastar para não ouvir os sons. Aliviada, ela começa a oferecer algum conteúdo aos assinantes do Patreon, e então veste uma roupa fofa para mostrar a ele. De repente, ela se pergunta o que faria se ele não tivesse reação alguma. Quando ela abre a cortina, Masashika diz que ela está ótima e até se esforça no elogio, ao contrário de quando sua namorada pergunta se está gorda. Alia fecha a cortina e quase tem um ataque cardíaco, enquanto Masashika experimenta a falência hepática do constrangimento. Alia se pergunta se ele está acostumado a dar elogios por causa daquela Yuki de cara fechada. Então, ela decide experimentar uma roupa masculina como a dela. Novamente, Masashika a faz corar quando diz que ela está com um visual legal. Alia experimenta roupa atrás de roupa só para arrancar elogios de Masashika, que provavelmente está morrendo por dentro. Desta vez, ela decide optar por algo arriscado e talvez provocar Masashika mostrando um pouco de pele. No entanto, quando ela se abre para mostrar a ele, encontra Yuki parada lá e um olhar vazio de Masashika. Alia muda para russo e deseja poder desaparecer, então Masashika traduz para Yuki, que a chama de bebê grande. Mais tarde no trem, Alia se pergunta quem venceria entre Madara e Saitama, mas sai desse devaneio quando Masashika e Yuki começam a se despedir.